Oi, hoje eu vou falar sobre um filme chamado Não Olhe para Trás. É com Al Pacino. Esse filme é baseado numa história real. Quando você começa a assistir o filme, quando eu comecei a assistir, eu desanimei. Achei um cara velho pintando o cabelo num camarim para entrar no palco para fazer um show. Eu parei de ver. Achei assim uma coisa, achei que ia ser um filme deprimente. Quando foi agora, eu falei, eu vou ver, porque o Al Pacino, né, continua sendo o Al Pacino. O que que acontece? O filme é muito bom. Ele é um filme, além de contar uma história, ele é mais uma comédia, não é propriamente uma comédia, mas não deixa de ser porque existe aquele senso de humor. É, o Al Pacino trabalha muito bem, como sempre, né? Então a história se passa num cantor de rock. Ele nunca cantava a música que ele compunha. Ele sempre cantava sucesso dos outros. No início do filme, tudo começa ele ainda muito jovem, ele estava dando uma entrevista para uma rádio. E o cara disse para ele, quando ele tivesse fazendo muito sucesso, nadando em dinheiro, o que ele faria. Aí ele fica assim completamente assustado. Falou: Eu tô vendo que você ficou com medo. E ele: realmente eu tenho medo. O que que aconteceu? Nessa época desse cara, que a história é baseada em um fato real, o John Lennon, dos Beatles, leu a entrevista dele, ouviu a entrevista dele, escreveu uma carta para ele, ah, aconselhando, falando para ele não perder a essência dele. Uma carta muito bonita. Acontece que ele não tinha o endereço direito desse cantor de rock. E essa carta levou 40 anos para chegar na mão, no caso do personagem do Al Pacino, que foi no dia do aniversário dele. Ele morava numa mega mansão, tinha uma vida completamente louca, destraviada, um cara de mais de 70 anos, morando com uma menina de no máximo 20 anos, 20 e poucos anos, e grande consumidor de bebida e álcool e bebida, essa é boa, né? Grande consumidor de drogas. A vida dele era um horror. E morava numa mega mansão. E, enfim, ele tinha um empresário que no passado, esse empresário também tinha uma vida de drogas, de muita bebida, e o Al Pacino, no caso, é o Danny Collins, acho que é assim que fala, é, é um nome fictício, né? Ajudou ele. E todo ano, quando esse cara, que é o empresário dele agora atual, é, em vez de ele mandar bebida para o empresário, o Al Pacino manda caixas d'água e fala para ele beber à vontade. Então, esse empresário do filme também é baseado numa história real. Ele é muito grato ao Al Pacino. Então, apesar dele ter uma vida muito louca, esse empresário nunca deixou ele por gratidão e sempre aconselhando. E quando foi no dia do aniversário dele, lá na mansão da casa dele, foi uma completa bagunça, muita droga, muita bebida, muita mulher e muita confusão. E quando a festa termina, a casa tá uma desordem, uma bagunça, e a mocinha que ele morava com ela, deitada lá no chão, completamente drogada. E o empresário fala que tem um presente para ele e dá essa carta
que o John Lennon havia escrito para ele quando ele era jovem. E porque ele achou num leilão, a pessoa entrou em contato com ele e falou que tinha essa carta e ele acabou comprando e deu para o Danny, que no caso é o Al Pacino. E ele leu aquela carta e daquela hora em diante ele começou a mudar. Ele pensou, o que eu fiz da minha vida? E aí o que que aconteceu? Ele levanta de manhã e ele sabe que aquela menininha que ele mora com ela tem um amante, e ele chama o amante de tarefas domésticas porque toda vez a moça fala que estava fazendo tarefa doméstica. Quando ele perguntava, cheguei, o que é que você está fazendo? Mas na verdade ele sabia que ela estava traindo ele. Aí ele chama ela, fala que vai embora, junta uma bolsa com poucas roupas, pega, ele tinha mania por carrão. Ele pega esse carro e vai embora. Chegando lá, ficou no Hotel Hilton, acho que é assim que fala, e, e lá ele começa a querer mudar. Ele quer ser outra pessoa. E nessa cidade para onde ele foi, ele sabia que ele tinha um filho, que ele nunca procurou. Ele nunca se interessou de saber desse filho, mas ele sempre mandou dinheiro para o filho. A mãe do filho dele também, ele sempre mandou, mas ela nunca aceitou. O mesmo acontecia com o filho, ele rasgava todo o cheque que chegava para ele, que mandado pelo pai dele, no caso o Danny. E ele vai para essa cidade, fica num hotel e começa a fazer amizade com todo mundo que está ali. E o dia amanhece e ele vai procurar o filho dele. Ele é muito conhecido porque ele é um cantor de rock famoso que o mundo todo conhecia. E quando ele chega na porta da casa do filho dele, a netinha dele vem receber e fala que conhece ele, que viu ele na televisão, que a menina tem um problema de déficit de atenção. Enfim, ele entra, vê a nora dele que está grávida e ela fala: é melhor você ir embora porque o seu filho, a hora que chegar, não vai gostar e tal. E o menino chega. E ele chega e não gosta de ver que ele está ali. E, enfim, a história vai se desenvolvendo. E um dia ele foi fazer um show num bar, um show fechado, e quando terminou, ele foi para casa com o menino, o filho dele, e o menino contou que ele estava num estado terminal, ele tinha leucemia, que ele ia morrer, e que a menininha tinha aquele problema de eu não sei falar, de atenção, e o que que acontece? Ele arruma uma das melhores escolas para a netinha, para ela estudar numa escola que era adequada e é preparada para receber criança com o mesmo problema que tinha a filha. E o filho dele precisava ir fazer quimioterapia. E ele nunca tinha falado para a mulher dele, no caso a nora do Al Pacino, que ele tinha leucemia. Mas ele contou para o pai dele, falou que ele estava, como eu já falei. O que que acontece? Ele vai fazer o tratamento e o Al Pacino acompanha ele. Todas as sessões, o tratamento, ele fica no hotel junto com o pai, que ele estava lá hospedado num hotel. Ele ficou lá com o pai cuidou dele, todo o tratamento de quimioterapia. Aí chegou o dia de voltar para casa. Enfim, a história vai se desenvolvendo, essa relação do Danny, no caso o Al Pacino, querer mudar e querer transformar aquela história e querer consertar o errado que ele já tinha feito. E o filho, na verdade, havia perdido a mãe de leucemia, a mulher dele estava quase nos últimos dias de ganhar neném, e a menininha dele tinha esse problema que o pai acabou arrumando uma escola para ela. É um filme muito bonito, porque também tem muitas músicas do John Lennon. E no desenrolar da história, eles vão se aproximando.
O Danny, que é no caso o Al Pacino, ele não desiste do filho. Tinha um dia que ele tinha que ir no hospital para saber o resultado da quimioterapia, se aquela quimioterapia havia dado certo ou não. E o menino já tinha contado para a mulher dele que ele tinha leucemia e tudo, e ela ficou em casa porque ela estava de repouso, porque ela estava grávida, e, e eles foram receber o resultado. Ele foi na clínica receber o resultado. Quando ele chegou lá, quem estava lá? O pai dele, para fazer companhia e ouvir o resultado. Enquanto eles estavam na sala esperando o médico entrar, o pai, que é o Danny, disse para o filho: Olha, todas as vezes que nós estávamos aqui, quando o doutor Fulano lá entrava, quando a notícia era ruim, ele te chamava de senhor. Quando a notícia era boa, ele te chamava de Tom. Então vamos torcer que ele te chame de Tom. E eles ficaram lá na sala esperando o médico chegar. E o médico chegou dizendo: Oi, Tom, tudo bem? Aí ele sabia que a notícia era boa, que o tratamento tinha tido êxito, que tudo ia dar certo. Então, isso termina dessa maneira: ele se reconciliando com o filho, ganhando uma nora, mais dois netinhos, porque um ainda ia chegar. Quando ele ficou nesse hotel, ele teve uma aproximação com a gerente do hotel, que tudo indica que depois eles teriam um caso. E a história termina desse jeito, uma maneira que boa, um filme bom de ver, as músicas muito bonitas, e você vê a decadência de um cantor de rock. E como ele só cantava a música dos outros, quando ele estava no hotel, ele compôs muita música, mas ele não tinha coragem de cantar as músicas que ele compunha. E, no final, eu acho que ele foi cantar as músicas que ele compunha, porque termina aquele personagem, aquele homem que o personagem baseou nele, que era um fato real, ele vem dar depoimento, ele conta sobre a carta que ele recebeu do John Lennon, ele conta que se ele tivesse recebido aquela carta há 40 anos atrás, a vida dele teria sido diferente. Então termina o próprio ator, o próprio cantor de rock contando a história que foi interpretada pelo Al Pacino. É um filme que é bom de se ver, é um filme bonito, é um filme que mostra que você quiser mudar, você pode mudar, apesar de todas as dificuldades. Então fica aí a minha dica. Desde já, muito obrigada. Deixa seu like, seu comentário e tchau, tchau.